Olá, aqui é o Dr. Rocha e eu tenho a satisfação de estar aqui na casa de um aluno do projeto Diabetes Controlada, o seu Valdomiro Amaral, conterrâneo meu aqui em Goiânia, Goiás, e nós estamos aqui batendo um papo, né, a respeito dos resultados que ele teve com o programa Diabetes Controlada. Eu estou muito feliz porque o seu Valdomiro, há menos de um ano atrás, foi diagnosticado com diabetes tipo 2, estava com a glicemia aí em torno de 148, um valor acima de 126, que já confirma o diagnóstico de diabetes tipo 2, estava tomando medicação e conheceu o projeto, conheceu o treinamento Diabetes Controlada e tem uma história muito interessante para nos contar, sobre reversão de diabetes tipo 2. A medicina atual, infelizmente, diz que não é possível, que não existe essa possibilidade de reverter diabetes tipo 2, mas se nós usarmos uma alimentação inteligente, uma alimentação alinhada com a boa ciência, quando eu falo boa ciência, eu estou falando de estudos de elevado nível de evidência científica das maiores universidades do mundo, como a Universidade de Harvard, a Universidade da Califórnia, usado inclusive na Suécia, que é um país bem desenvolvido nesse sentido da nutrição, da alimentação. E sobre isso nós vamos conversar, sobre os resultados do programa. É um prazer enorme estar aqui contigo, Valdomiro. Tudo bem? Tudo bem. Eu estou aqui até emocionado com a presença do meu médico na minha casa, que é coisa raríssima a gente ver isso na atual conjuntura. Então, veja bem, eu fui um dos primeiros, mas até porque eu não sabia que eu era um dos primeiros. Eu pensei até que poderia ser até do último, porque pela visão que ele me deu, eu pensei que poderia ser até o último. Mas acabei sendo foi o primeiro mesmo. Mas é motivo de muita alegria, alegria de vários fatores. Uma de eu ter me libertado desse problema que se tornou tão grave no mundo. Não é só aqui em Goiânia, no Brasil e tal. E outra coisa, o Dr. Rocha, ele trouxe uma inovação tão grande que ele foi capaz, ele é um médico e médico receita remédio. E o Dr. Rocha não receita remédio pra gente não, ele receitou dieta. E eu não sabia que seria curado sem remédio. Olha, é motivo de muito orgulho. E eu tive tantos problemas com os médicos daqui de Goiânia, que foram 5 médicos que eu passei por eles, e todos os médicos, eu entrei dentro da sala deles como um amigo ou como paciente, e saí lá de dentro como inimigo. Agora, por que inimigo? Porque eu não aceito mentira, eu não aceito conversa fiada, eu não dou conta de engolir isso. E para ser franco com você, eu desafiei eles dentro do consultório deles, ao ponto de eu falar para eles assim, que eu tinha ido buscar uma cura, e que eles me afirmaram categoricamente que diabetes não tem cura. E eu simplesmente falei que eu tinha ido lá atrás de um recurso, mas o recurso que eles me deram me deixou eu mais estarrecedor. O que é que eles falaram para mim? Que diabetes não tem cura. Agora, e eu fiquei assim, totalmente... uma das grandes doenças da gente, eu pude observar que ela é mais assim, pela imaginação da pessoa. E eu tive a oportunidade de sair lá de dentro dos consultórios deles, comprovando com a certeza de que eu era um cara diabético pro resto da minha vida. A diabetes, ela, infelizmente, na atual abordagem médica e nutricional, é uma sentença, A gente fala, você tem diabetes, está aqui o exame e você vai tomar esse remédio aqui pro resto da vida, Seja comprimido, seja injeção de insulina, Exato. E, então isso desanima qualquer um, seu Valdomiro? A pessoa não tem uma perspectiva animadora, E infelizmente é passada uma alimentação errada para essas pessoas que piora a diabetes. Então não adianta tomar medicação e se alimentar de forma errada, Não, agora o que eu acho interessante é o seguinte, que eles receitam a medicação pra gente, e eu pude observar o seguinte,
que eles receitam dieta também é totalmente errada. Até porque é o seguinte, uma coisa combatendo a outra. Porque o que adianta eu tomar uma medicação se eles mandam eu comer uma coisa que faz mal para aquele problema? Então eu ainda sou assim meio ignorante ainda, mas eu saí lá de dentro com a convicção que esses médicos endócrinos, eles não sabem nada. E eu cheguei ao ponto de imaginar que eu queria ser um médico, o meu médico. Eu queria ser o meu médico. Até porque para provar para eles que eu sou mais capacitado que eles. E cheguei à conclusão da seguinte forma. Eu fiz um desafio na minha vida. E esse desafio era assim, que eu iria resolver o problema da diabetes. Eu iria resolver buscando alguma coisa. Eu não sabia até o que é que eu iria buscar. E aparece o doutor Rocha, sem mais, sem menos, uma coisa assim muito, muito casual, que eu não, sinceramente, eu até nem não acreditei no que ele falou, sinceramente. E como foi que você descobriu, né, encontrou o programa Diabetes Controlada, seu Valdomiro? Não, eu peguei, eu cheguei ao ponto de entrar no Facebook e de repente, eu mexendo com outras coisas lá, e até às vezes pensando não estava nem pensando na minha diabetes nesse momento. Porque aí, de repente aparece lá no meu canto direito lá, aí eu peguei e falei assim, eu vou dar uma olhada nesse trem aqui. Porque a curiosidade faz com que a gente procura aquilo que a gente nem não perdeu, né? E eu fui já sabendo que eu desacreditadamente, como nos outros médicos, eu fui desacreditadamente. Mas ele provou para mim o contrário. Ele provou o contrário. Ao ponto que cada aula que eu tava assim em observação com ele, cada vídeo que ele passava para mim, eu passei acreditando, desenvolvendo e cheguei ao ponto que eu cheguei até a conversar com ele e perguntar para ele se eu poderia suspender a minha medicação. Porque a glicose com a alimentação, né, com a alimentação que eu coloco no programa, que eu ensino, né, a sua glicose então ficou nos níveis normais. Normais. Com quanto tempo que isso aconteceu? Olha, eu quando eu cheguei no terceiro vídeo lá, Terceiro módulo? Terceiro módulo, certo. Quando eu cheguei no terceiro módulo, eu vi a minha mudança da minha glicemia de forma assim, estrategicamente. E aí foi a hora que eu perguntei se eu poderia. Ele ainda me pediu cautelosamente para mim não suspender, não. Que a hora somente depois que eu abaixasse abaixo de 100 para me suspender. E foi logo também, já chegou abaixo de 100. E hoje eu estou tendo glicemia até de 75. Sensacional. Sensacional. Isso é incrível, né? Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, nessa entrevista, né, nesse bate-papo nosso, é que algumas medicações, poucas, ajudam quem tem diabetes tipo 2. Né? Quem tem diabetes tipo 1 precisa de insulina, porque o pâncreas não fabrica insulina. Então é diferente. Mas com alimentação inteligente precisa de pequenas quantidades de insulina, não é essa loucura que nós vemos aí. Quem é diabético tipo 2, como ele, que estava no início, né? No início, o diagnóstico recente, foi em novembro agora, que ele foi diagnosticado diabético tipo 2, foi até passado para ele uma medicação chamada metformina. Essa medicação ela pode até ajudar no começo. Então uma coisa que eu deixo bem claro para os meus alunos do programa é isso, né? Você vai começar a alimentação certa, vai regularizar os níveis de glicemia, depois, aos poucos, você vai reduzindo a medicação, né? Tem pacientes que tomam insulina, tem outros que tomam comprimido também. Aos pouquinhos vai diminuindo, cautelosamente, né? De preferência com acompanhamento do seu médico. Você vai chegar num ponto, como o dele, em que você reverte essa condição de resistência à insulina. O que é a resistência à insulina? As células do corpo, elas não recebem a glicose não entra na célula. Isso eu ensino no treinamento de diabetes controlada. E com a alimentação certa, você vai reverter, desinflamar o corpo e fazer com que o seu corpo passe a normalizar os níveis de glicose, né? Tanto pela manhã em jejum, né?
como você colocou aí, na casa de 70, bem abaixo de 100, e quanto após também a alimentação. Após a alimentação. E me fala aí de outros benefícios que você sentiu com essa alimentação. Essa alimentação me trouxe também não só a cura da diabetes, não. Veja bem, a minha pressão normalizou mais. Você é hipertenso? Eu sou hipertenso. Certo. A minha pressão agora é só 12/8. E acho que já me informaram que é pressão de criança. E eu, quer dizer, significa que eu estou com pressão de criança. E, veja bem, eu pude observar também, doutor, a minha pele mudou. Eu era uma pessoa assim, cheia de cravos, espinhas e uma série de coisas no rosto. Eu vivia preocupado. Então, e com isso ele mandou que eu tomasse assim, bastante água, e junto com a alimentação que ele de melhores amigos e amigos, e eu sempre obedecia aquelas comidas que ele me receitou. E eu pude observar que hoje eu estou tendo uma vida realmente saudável. Até minha pele ficou melhor, mais bonita, bem melhor. Seu Valdomiro, você tinha falado comigo, né? Nós estávamos conversando no restaurante sobre outros benefícios, né? Falou da questão da regularização da glicemia. No seu caso, houve uma reversão da diabetes. Sim. Tem muitas pessoas que me perguntam, então o Dr. Rocha está prometendo com o seu programa a cura da diabetes? Eu respondo de forma bem clara, bem enfática. Para quem é diabético tipo 2 e está no começo, como o caso do seu Valdomiro, é possível sim reverter dentro da alimentação inteligente. Não só controlar, que é o objetivo principal desse programa, né? Tem muitas pessoas que têm diabetes tipo 1, cuja precisa de tomar insulina. O pâncreas não fabrica insulina, né? O pâncreas é um órgão localizado aqui do tamanho do meu punho que fabrica insulina e coloca a glicose dentro da célula. Nessas pessoas ela não fabrica mais, então ela vai precisar de tomar insulina, mas vai precisar de tomar pequenas quantidades. Para quem é diabético tipo 2, o pâncreas fabrica bastante insulina, mas a célula não recebe, né? Resistência à insulina, o problema é outro. No seu caso, que está no começo, houve uma reversão da resistência à insulina. Então, houve uma reversão da diabetes, ponto final. Nesse caso, houve cura sim. Falamos também sobre a questão da pele, que houve uma melhora na sua pele. Houve uma reversão, mas porém, ela poderia ter evoluído, né? Isso. Se você continuasse com a alimentação errada, que infelizmente, boa parte, a maior parte, tanto dos nutricionistas quanto dos médicos, que por desinformação ainda não estão com esse conhecimento, que eu utilizo na minha metodologia, né, que são Sim. estudos de elevado nível de evidência científica. Não foi eu que criei, eu quero deixar bem claro isso aqui, eu sempre falo isso, né, eu estou colocando numa linguagem prática, né, como você falou, né, alimentos amigos, alimentos melhores amigos, alimentos colegas, alimentos inimigos, aqueles que você tem que fugir deles, e que infelizmente os profissionais de saúde passam esses alimentos como parte do tratamento. Passam medicamento para baixar a glicose e passam alimentos que aumentam a glicose. Então isso é um absurdo, né? Então falávamos de outro benefício, né? Que eu costumo brincar que é até um efeito colateral de quem faz alimentação inteligente, que é a perda de peso, né? Fala um pouco sobre esse benefício, como é que era seu peso antes e agora? Até me esqueci de falar sobre isso, porque foi mais uma das causas que aconteceu comigo, que eu consegui perder, eu que não tenho lá uma estatura de muito alto, mas consegui perder 8 quilos. E 8 quilos para mim, que tem uma estatura baixa, é muita coisa. Com né? certeza. Então veja bem, eu perdi 8 quilos e estabilizei em 65 quilos. Estava com 73 quilos. 73 quilos. Olha só que legal. Então eu estabilizei nos 65 quilos. Estou com eu estou com uma vontade de viver, uma disposição que, olha, veja bem, eu quero saber, às vezes a minha vizinhança aqui até faz um comentário. Poxa vida, como é que você tem disposição de levantar da cama 5 horas da manhã e ir para o frio fazer caminhada? Mas eu tenho essa disposição todo dia, ao ponto que eu faço pelo prazer. Eu faço a minha caminhada todo santo dia, somente o dia que está chovendo é que realmente fica mais difícil.
mas eu faço todos os dias e faço com prazer. Maravilha, né? Inclusive no programa Diabetes Controlado eu falo da importância da atividade física para também auxiliar, né, no controle da diabetes, na reversão do seu caso, mas no controle, em outros casos, né, controlar, né? Controlar a diabetes, a atividade física ajuda muito. Então não adianta só alimentação. A alimentação eu diria que, costumo dizer que é em torno de 80%. Mais os outros 20% é o estilo de vida, né, o sono e atividade física. Então, eu quero deixar aqui os parabéns para o seu Valdomiro, né, porque ele está fazendo direitinho, está cumprindo o passo a passo. Né. Meu compromisso, meu comprometimento é em trazer o que há de mais avançado da ciência, de informação, e o seu lado, né, o lado do aluno do programa, é cumprir o passo a passo, né, que é bem simples, né, seu Valdomiro? Não tem nada de complicado, né? Parece ser simples. Mas tem que porque, pagar o preço, veja bem, não adianta nada você me orientar se eu não quiser fazer. Mas com a sua orientação e a minha força de vontade, eu sou capaz de desmontar uma fronteira. E não é uma diabetes que vai me deixar eu caído aí, não, com certeza. Fico muito feliz aqui. Quero te dar os parabéns. Muito Te obrigado. dar um abraço também aqui. Obrigado por mais essa luta. A luta vencida, né? É, uma luta vencida. Obrigado mesmo. E eu tenho que agradecer porque, veja bem, fazendo todo esse trabalho seu, que é um trabalho inédito no Brasil, é um trabalho que os governos deveriam reconhecer ele no meio de tanta corrupção, e você fazendo um trabalho desse aí praticamente de graça. Você faz um trabalho de coração, faz um trabalho em prol das pessoas fazendo o bem. Eu fico até encabulado que não tem pessoas como você nesse Brasil. Imagina, né? A minha missão como médico, né, quando eu abracei a profissão da medicina, sempre foi o quê? Sempre foi transformar vidas, né? E eu tenho uma experiência aí de mais de 10 anos, né, na saúde pública, né? Sim. Com diabetes. E com a diabetes foi muito frustrante a abordagem tradicional, né? Porque eu passava medicação, eu passava alimentação errada por não saber, por isso que eu falo que a maioria dos profissionais de saúde não estão fazendo isso por querer, né? Eles estão desinformados mesmo, né? Tá faltando o quê? Tá faltando chegar informação de qualidade, né? Então um dos objetivos desse projeto é trazer informação para as pessoas, como o senhor, né? Do Brasil inteiro, usando a internet como veículo, né? Porque no meu consultório eu podia ajudar o quê? 6, 7 pessoas por dia. Com esse programa eu posso ajudar muito mais pessoas. E também eu criei um instituto, né, que é o Instituto Nacional de Estudos sobre Obesidade e Outras Doenças, que é para atualizar os profissionais, médicos, nutricionistas, com o que há de mais moderno, de mais avançado da ciência, né? São esses estudos que já são usados pelo governo da Suécia, por exemplo, né? Pela Universidade de Harvard, que é uma das universidades mais conceituadas do mundo, né? Pelo maior centro de diabetes do mundo também, que é afiliado de Harvard, que é o de Joslin, enfim, por uma série de entidades, e infelizmente as condutas médicas e nutricionais do Brasil são da década de 70, estão muito ultrapassadas, e um dos objetivos desse treinamento e desse instituto é atualizar as pessoas para poder ajudar, né? Cumprir a minha missão como médico, que é ajudar o máximo de pessoas possível por esse país afora. Então é uma honra, com muita alegria que eu faço esse trabalho. Eu só tenho a afirmar que precisava de muitos Dr. Rocha como você nesse país nosso. Se você tivesse mais Dr. Rocha para poder complementar todo esse trabalho, porque eu acho que quer dizer, precisa de muito mais para realmente dar conta desse recado. Porque isso aí é um caso inédito no Brasil, essa formalidade de você aperfeiçoar como médico e ao ponto de que quer dizer, significa que você tem interesse de solução do problema. Com certeza. Agora, veja bem, eu cheguei ao ponto de discutir com a médica aí, ao ponto de eu pedir para ela que fosse como o Dr. Rocha, que ela tivesse mais que aperfeiçoar um pouco mais para realmente ser um endócrino. Então eu pedi para ela fazer isso, porque na realidade deixa muito a desejar os nossos médicos que aqui estão. Nós vamos trabalhar para que isso possa mudar, né? Acho que é um trabalho de formiguinha, mas nós vamos chegar lá porque essa é a missão, né?
educar pacientes, alunos, né, do projeto, e educar profissionais de saúde também, para estar ajudando as pessoas e cumprindo a missão de cada um, né? Que é reverter a diabetes, controlar a diabetes. Para quem tem diabetes, mais uma vez, para quem tem diabetes mais avançada há muito tempo, é controle que eu falo aqui, que a boa ciência mostra, né? Para quem estava no início, como o caso do seu Valdomiro, é reversão sim, porque é resistência à insulina. Então, diabetes tem cura, seu Valdomiro, no seu caso? Diabetes tem cura e eu vou gritar para todo mundo que eu fui curado de diabetes. Toca aqui. Um abração. Muito obrigado aí pela sua generosidade de compartilhar. Obrigado vocês por me trazer essa oportunidade.